Os estudantes da rede pública estadual estão lutando desde o dia 6 de outubro contra a reorganização escolar proposta pelo governo do estado de São Paulo. Mesmo com diversas manifestações que pararam a cidade e cobrando a Secretaria da Educação e as diretorias de ensino de todo o estado, nós não fomos ouvidos. E por isso decidimos ocupar as escolas. Salve família, secundarista na voz, vai segurando. De São Paulo pro mundo, a rua é nossa. Você tem sede do quê? Eu quero outra escola. Mexe com quem tá quieto. Acordei, olhei pro lado, vi manifestação e do outro lado vi uma pá de ocupação. Enquanto uns gritavam felizes, é campeão, outros apanhavam e lutavam pela educação. Política desinteressante, causada pela corrupção, estigma, digna, indignação. Qual seria o tema do debate em questão? Gol da Alemanha ou senador no mensalão? Suor, cansaço, causado pela exaustão. Fome e morte, causada pela ambição. Enquanto nas ruas o que se vê é opressão, auto-opressão e na mídia alienação. E quem será o culpado em questão? Aquele que é eleito ou aquele que vota na eleição? Direita, tropa de choque, em cima o governo fascista. Esquerda, argumentação, embaixo secundarista. Direita, tropa de choque, em cima o governo fascista. Esquerda, argumentação, embaixo secundarista. Ocupar e resistir, ocupar e resistir. Acho que essa experiência das ocupações das escolas ela é em muitos sentidos herdeira dos protestos de junho. Em primeiro lugar, porque junho reintroduziu na pauta da política brasileira a ideia que pode-se conseguir mudanças concretas por meio da desobediência civil e da ação direta. Era a prática a ideia de que o protesto de rua é um meio de transformação efetiva, ela tinha sido mais ou menos abandonada nos anos 80, quando o Partido dos Trabalhadores no Brasil optou pela via institucional. Isso abriu um precedente e estabeleceu um paradigma de vitória, porque junho fez com que 70% da população urbana tivesse redução do aumento das passagens. Desde então, digamos, o protesto de rua, as ocupações, essas formas de desobediência civil, de ação direta, elas voltaram para o repertório político brasileiro e eu acho que, nesse sentido, elas são um antecedente importante para entender a dimensão e a força que a ocupação das escolas teve. Tinha muita gente que antes de 2013 não tinha tomado gás, nunca tinha ido para uma manifestação e muita gente foi, sei lá, se acostumando mesmo. Inclusive o que está acontecendo agora, né? Muito estudante, a imensa maioria, nunca também tinha tomado gás e agora está tomando. Mas acho que a gente conseguiu, em 2013, mudar um pouco o que é uma manifestação de rua, né? Que é a polícia tacar a bomba, a gente tentar atacar as bombas de volta, não fugir, né? Acho que é isso, o que a gente tirou de acúmulo é isso, é tentar não temer a polícia, né? Que foi uma coisa que em 2013 a gente conseguiu, a polícia atacou e a gente estava mais forte. Finalmente, o governo do estado de São Paulo anunciou hoje os primeiros detalhes sobre a reorganização da rede de ensino. Como se temia, 94 escolas serão fechadas no estado e mais de 300 mil alunos terão que trocar de escola. Se o governo pretende fechar escolas, é o que, além de precarizar o ensino e superlotar a sala de aula? Demitir professor, demitir funcionário, cortar gasto, é isso. É o mesmo grupo político que a gente tem desde a redemocratização no estado de São Paulo. É uma visão que veio ao longo das últimas décadas se aplicando à visão neoliberal, né?
que entende educação enquanto mercadoria, não enquanto direito, né, do cidadão, no caso aqui dos estudantes secundaristas. E quando você entende enquanto mercadoria, você privatiza para ter lucro, né? Não se vê a educação como investimento, mas se vê a educação como contenção de gastos. E o argumento principal que se iniciou do porquê, quando nós cobramos do porquê dessa reorganização, ele dizia claramente que havia uma demanda que diminuiu nos últimos anos drasticamente, dos 6 milhões de alunos caiu para 3 milhões e 800 mil, não é? E que haviam salas ociosas, prédios, não é, que estavam esvaziados. A falta de demanda, ela é consequência do sucateamento da educação pública. E o remédio para isso deveria ser a valorização da escola pública, o aumento de qualidade para voltar a ter demanda da escola pública e não fechar a escola, não terceirizar ao setor privado a educação básica, que é um direito fundamental no Brasil, garantido pela Constituição. Se eles quisessem melhorar a qualidade de ensino, eles iriam reduzir a quantidade de aluno por sala, iriam aumentar o salário dos professores, iriam dar estrutura para a escola. A gente tem aqui sala de vídeo e sala de teatro que a gente não utiliza. Um ginásio que os alunos do período noturno não utilizam. Uma biblioteca que fica 20 minutos aberta no intervalo. Como que você vai comer e ir na biblioteca em 20 minutos? A luta contra o fechamento de escolas é uma causa praticamente unânime. As escolas de São Paulo são escolas sucateadas, escolas que não têm material, salas superlotadas, né? Prédios abandonados. E nesses 20 anos, né, de projeto educacional, o que se vê na prática é o desmantelamento, não é, da escola pública, não é, o sucateamento, né, o sucateamento da escola pública, as salas superlotadas, né, as péssimas condições de trabalho, os professores trabalhando de forma absolutamente precarizada, os baixos salários, né, e outras situações absolutamente que não correspondem com a dignidade do magistério paulista. Estes livros aqui foram totalmente abandonados porque a educação está abandonada e sucateada, porque a gente poderia usufruir esses livros todos os dias, as pessoas que nos visitam poderiam usufruir. Só que a preferência deles é que estejam aqui, escondidos. Eu já estudei em escola particular e quando eu entrei na escola pública foi um choque de realidade, né? Porque as coisas são totalmente diferentes. Na escola pública tem aula vaga, não tem banheiro às vezes, não tem porta no banheiro, às vezes não tem privada, não tem papel higiênico. Tem escola pública que não dão material. Tem escola pública que não tem nem merenda, e isso é um absurdo, né? Porque como que uma escola, a base de formar uma pessoa, vai ser tão precarizada assim? Porque a gente fala que isso aqui é um projeto de presídio abandonado, porque se for no presídio, tá melhor que aqui, porque lá é cama tudinho direitinho, paredes pintadas, ou seja, aqui não, aqui se você for pegar numa parede e começar a descascar, você vê desde a primeira tinta até a última agora. Você vê azul, você vê verde, você vê branco, você vê rosa, você vê todo tipo de cor. Eu estudei minha vida inteira em escola pública. Nada que eu... É triste falar, é pesado, mas eu não aprendi nada em 11 anos. Segundo a Secretaria de Educação, das 94 escolas que serão fechadas, 66 serão entregues para municípios e devem ser transformadas em creches ou pré-escolas. 28 ainda não têm destino definido e outras 1.464 unidades de ensino das 5.147 que existem no estado serão reconfiguradas para receber um único ciclo de ensino. O Alberto Conte não está no plano das reformas, né? O Alberto Conte já é um ciclo só e não está para ser fechado. Porém, aqui no Alberto Conte nós temos muitos problemas e um dos nossos principais problemas e que a reorganização ameaçou de prejudicar muito é a superlotação. Aqui nós temos salas que chegam até 62 alunos na chamada, quando o certo, pelo que os pedagogos e a nossa própria coordenadora nos orientou, seria ter no máximo 35 por sala, para que os professores consigam dar conta mesmo de suprir as necessidades dos alunos, e etc. Então, a gente ficou pensando, se 94 escolas fecham, para onde é que vai todos esses alunos? Para as escolas que já são superlotadas? 80 alunos numa sala, mas só cabe 30.
Aí não tem condições, né? Aí muita gente no final do ano, no meio do ano, vai falar, eu quero desistir, paro o estudo, ano que vem eu continuo, ano que vem não começa de novo e assim vai. Que nem eu moro perto daqui, perto da escola, e eu não queria ir para outra escola, porque eu sempre estudei aqui, me apeguei aqui. E que nem eu trabalho e eu não ia para o Exaltino com mais de 70 alunos dentro de uma sala de aula, e eu não ia. A distância. Você estudava na rua de casa ou a 20 minutos andando. Agora você vai ter que pegar um ônibus e enfrentar um trânsito de 1h30 em São Paulo às 6 da manhã, né? Você vai ter que acordar às 5, às 4. Ou seja, você já acordava cedo, você vai ter que acordar bem mais. E quantos jovens não abandonam a escola por causa desse mesmo motivo? Ao todo, 311 mil alunos serão afetados e terão de mudar de escola. A medida atinge ainda 74 mil professores, de acordo com as informações do secretário de Educação, Hermann Vorwald. Essa organização chegou do nada. Chegou no finzinho do ano e chegou do nada. E todo mundo não concordou, porque a gente gosta daqui como se fosse a nossa casa. Então a gente não quer sair daqui por causa que ele acha que é melhor fazer isso. Até porque a gente sabe que não vai melhorar. Ver que um cara que ele chega e quer mudar simplesmente todos os alunos de lugar e me tirar da escola onde eu cresci, onde eu estou e os meus amigos, é uma coisa extremamente absurda e que a gente não poderia e nós não vamos deixar que ele faça isso. O discurso do secretário da Educação, atual, era que as escolas teriam que ser reorganizadas por ciclos de ensino e que isso visaria a melhor qualidade da aprendizagem. O que a gente sabe que não é verdade, porque assim, as escolas particulares da rede privada, elas têm ciclos diferenciados na mesma escola, no mesmo prédio, e têm as possibilidades de terem, como que eu vou dizer? Eles têm a possibilidades de aprendizagem convivendo no mesmo ambiente. Uma mãe que tem 2 filhos, um filho está no ensino médio, o outro está no fundamental. Esse filho geralmente levava o filho mais novo para a escola. Só que agora, com a reorganização, o filho mais novo vai ter que ir para um lugar e o mais velho vai ter que ir para o outro. Ou seja, vai ter que existir alguém para levar esse mais novo. Porque quando você está na mesma escola desde os 6 anos até os 18, 17, você começa a criar um vínculo com aquele lugar. Nas ocupações, a gente aprendeu até com os alunos, porque eles falam que eles nos colocam, os estudantes secundaristas, como se nós fôssemos prejudicar os menores. E não, a gente aprende a respeitar, porque a escola não é só o espaço do conteúdo, é o espaço do aprendizado, do convívio. Então isso é uma lição, que eles têm, que os alunos têm dado com esse processo. Uma escola de ciclo único, que tenha todos os ciclos, ela só traz a ganhar para as pessoas, porque um aluno que ele vem sendo preparado na mesma escola, que ele está sendo ali disciplinado, que ele está crescendo ali na escola, todo naquele âmbito escolar, só traz melhorias. Quando você tem aquele sentimento de que você pertence a um lugar, fica mais fácil de você poder construir aquele lugar, fica mais fácil de você participar, fica mais fácil daquilo também ter a sua cara. Tudo que nós construímos até agora está errado. Que o processo de educação, de fragmentar o acesso aos processos de educação, exclui. Na escola onde eu estou, muitos alunos que evadiram da escola, eles têm estado presente na escola todos os dias. E os pais vão até a escola e falam, mas o que acontece? Esses meninos, eles não estavam mais indo, eles não estavam mais frequentando a escola. Por que eles estão hoje na escola? E aí, em conversas que a gente tem feito, os pais e os alunos, eles compreendem que a escola os evadiu. Não foram eles que evadiram da escola. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Nós temos 3 planos estaduais de educação que estão tramitando na Assembleia Legislativa. 3 planos. Um desses planos é o plano do PSDB, é o plano do governo, que veio de cima para baixo, verticalizado, veio direto da Secretaria Estadual de Educação e do Conselho Estadual de Educação. Quando foi anunciado,
despertou aos alunos, principalmente os alunos do ensino médio, que são, né, os secundaristas, a fazer um levante contra esse projeto, porque esse projeto ele visa a privatização do ensino. A gente vê que é uma tendência internacional da privatização, uma tendência neoliberal de sucateamento do ensino público, e aí é uma forma de o Estado conseguir fazer a drenagem de recurso público para o ensino privado, para capital privado. Ela é mais um tapa-buraco para continuar pagando os juros da dívida pública, no caso aqui na esfera estadual. Então essa reforma ela só acontece para, em vez de tirar dos banqueiros que continuam lucrando com o capital financeiro, eles vão tirando de questões sociais, como a saúde pública, transporte público, seja a construção de moradias, né, de conjuntos habitacionais populares, ou no caso aqui da educação pública. Ficou claro que o intento do governo estadual aqui, que é fechar as escolas, e uma vez fechadas as escolas, fechar várias escolas, e uma vez fechadas as escolas, repassar a gestão das escolas para organizações sociais, que são empresas privadas, ficou claro desde ali que iria haver uma resistência muito grande dos estudantes. Por que vocês estão levando ele preso? Por que vocês estão levando ele preso? Assim que saiu a notícia, que a gente ficou sabendo dela através da televisão, que a gente ia perder o nosso ensino médio aqui na escola, e de imediato o pessoal já começaram a se mobilizar contra isso. A gente já foi fazer manifestos, a gente foi atrás da justiça, a gente teve um abaixo assinado com mais de 10 mil assinaturas, a gente foi atrás dos vereadores da cidade e pegamos o apoio de todos eles, conseguimos um documento com toda a assinatura deles, só que mesmo assim o governo ele se mostrou não disposto a dialogar com a gente sobre essa questão. A gente foi com bastante gente e tal, teve até a primeira vez a gente subiu na Secretaria de Educação para conversar lá com a Secretaria, levar nossas propostas, eles não ouviram, né, e a gente foi, acho que percebendo mesmo, assim, o grupo foi percebendo que não dava pra gente ficar só pedindo as coisas, que a gente ia ter que exigir, né. Enfim, antes de decidir fazer a ocupação, nós já tínhamos feito outras coisas, já tínhamos nos mobilizado de outras maneiras, mas infelizmente não houve um retorno positivo. Que a Secretaria de Educação aqui de São Paulo fecha as portas totalmente para a população. A gente não consegue chegar lá e dialogar. Tivemos um período grande de greve dos professores aqui no estado de São Paulo, onde o governo também em nenhum momento tentou para dialogar com eles, onde o governo do estado trata o professor e estudante na base da borrachada, né? Ele senta para conversar com o crime organizado, mas não senta para conversar com os estudantes e com os professores. A gente já teve nos primeiros meses, aí no primeiro semestre, uma greve de professores que durou 3 meses e eles nada conseguiram. O que o governo não esperava era essa reação da comunidade escolar. As escolas não vão fechar, as escolas são nossas, alunos de todas as quebradas, tamo junto! Foram eles que fizeram esse levante contra esse processo, né? Porque eles sentiram, primeiro, que eles estavam sozinhos, olhando para a gestão, e depois que essa força de transformação partia deles mesmos. Então, no dia 6 de outubro, teve a primeira manifestação com várias escolas, e nesse mesmo dia houve uma reunião com o secretário de Educação, com Herman Voard, e ele disse que não voltaria atrás com o projeto da reorganização escolar. O secretário, junto com toda a sua equipe, dizia com essas letras: nós vamos aplicar a reorganização. Inclusive eu fiz falas dentro dos fóruns falando, mas não foi feito debate com os estudantes, não foi feito debate com a comunidade escolar, e fala do Estado, assim, dos representantes do Estado era: não importa, nós vamos implementar a reorganização. A gente estava fazendo manifestações quase que toda semana contra a reorganização e a gente viu que não estava dando certo, que mesmo assim o governo não dialogava com a gente. Então a gente pensou numa medida mais drástica.
Visto isso, que as manifestações, reuniões e debates não estavam tendo tanta voz, a gente decidiu ocupar as escolas, né? E aí, numa brincadeira das meninas, elas falaram, e se a gente ocupasse a escola? Porque elas tinham visto uma cartilha do Mal Educado de como ocupar a escola. E aí elas, nessa brincadeira, pessoal, vamos ocupar uma escola, como seria bem legal se a gente ocupasse. Ocupar a escola? Como que seria ocupar a escola aqui? Aí uma olhou assim, as meninas olhou uma pra cara da outra. A gente só vai saber se a gente tentar. Aí descobriram o documentário da Revolta dos Pinguins. E aí, baseado no documentário que elas assistiram, elas falaram, olha, até que a ideia é viável, né? A brincadeira, assim, pode ser uma coisa assim mais séria. E aí a gente chamou o pessoal numa assembleia e falou, galera, o que vocês acham de ocupar a escola? E distribuímos a cartilha. Segunda-feira, dia 9 de novembro, às 7 horas, o pessoal entrou na escola e houve uma resistência da diretoria e de alguns professores também, que são contra o movimento. Depois disso, a gente decidiu, olha, agora sim, fechou a escola, não entra mais ninguém da direção, só vai entrar quem a gente permitir. Bololô, ha, ha, bololô, vamos ocupar, bololô. E aí foi isso, assim, a gente viu essa nova tática aí, a Diadema ocupou numa noite, na manhã o Fernão Dias, e aí na mesma semana 9 escolas já estavam ocupadas, e aí foi indo, né, até chegar em mais de 200 ocupações e tal. Os estudantes encontraram mais uma forma de protesto contra a reorganização. Boicotaram o SARESP, o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar de São Paulo. Em 2 semanas, mais de 200 escolas estavam ocupadas no estado de São Paulo. Pra quem queria ditadura, ela tá de volta. Se nós ceder mais, volta a chibata nas costas. Esse é o teste, quem se organiza investe. Malandro, esse é o rap, 2015 o sistema não esquece. Ocupe sua escola. Tá trancado! Nós ocupamos no dia do SARESP porque a ideia era chocar. Porque é uma prova muito importante o SARESP, né? Então a gente pensou, nós vamos impedir que o SARESP aconteça, para que cause algum efeito, algum impacto. Imediatamente o sindicato se posicionou a favor dos estudantes em apoio às ocupações. Até porque essas ocupações tiveram como objetivo evitar que o governo aplicasse esse plano que na verdade tem o objetivo de fechar escolas, né? Transferir milhares de pessoas para regiões diferentes e mais do que isso, sem nenhum tipo de consulta aos estudantes. Que não perguntaram pra gente, sabe, assim, tipo, pô, vocês querem, sei lá, nem teve debate sobre isso. Projeto que queria afetar diretamente a comunidade escolar, não consultou a comunidade escolar. Não veio ninguém falar com a gente na escola, a coordenadora não falou nada, nem diretora, nem professor. Eu fiquei sabendo por causa das manifestações que começaram a ocorrer, né? E não teve diálogo algum, tipo, ninguém veio perguntar pra gente se a gente queria mudar de escola, se a gente queria ir para uma escola muito longe, ninguém veio saber da gente. O Geraldo, ele é doido, ele faz coisas absurdas, é a escola fechando as portas e a polícia batendo em aluno, é a escola fechando as portas e a polícia batendo, e a polícia batendo, e a polícia batendo em aluno, é a escola fechando as portas e a polícia batendo em aluno. Depois, né, de muita luta, passeatas, confrontos com a polícia, muita violência da polícia contra os estudantes, né, nos prendeu também. Nós estamos chamando de a dança das cadeiras, né? Os estudantes pegaram as cadeiras e levaram as cadeiras para as avenidas, para as pontes, para as ruas, para demonstrar que, na verdade, o que eles queriam apenas é continuar estudando na sua própria escola. Com esse movimento de ocupação, que é uma ação inédita aí, né, do ponto de vista da luta,
Eles resolveram ocupar as escolas para se empoderar disso. Eles usaram as carteiras, né, as cadeiras das salas de aula como um símbolo da luta, de que é aqui que eu estou e é aqui que eu vou ficar e da minha escola ninguém vai me tirar. O policial fez a ocorrência contra os nossos filhos, como desacato e desobediência. Eu não posso bater no meu filho. A justiça brasileira fala que eu não posso dar um tapa no meu filho, que se eu bater no meu filho eu vou presa. Aí o policial bate no meu filho e ainda faz ocorrência, que meu filho desacatou ele e desobedeceu ele. Eu que tive meu filho 9 meses no meu ventre e nunca pedi dinheiro nenhum policial. Trabalhei dia e noite para sustentar meu filho. E o policial tem mais direito de bater no meu filho do que eu. Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Essa é a polícia do Geraldo Alckmin, prendendo o aluno como o pau de arara! É tortura! Olha aí! Esses policiais deveriam ser presos de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Presos! Eu prendo você! Eu prendo você! Eu prendo você! Eu prendo você! Eu tenho direito como cidadão! Tenho direito, sim! A presença do advogado nessas ocupações teve algum papel de intimidar essas prisões arbitrárias. Então, muitas ocupações que não tiveram advogados, houveram mais prisões. De outro modo, também, quando os próprios alunos, os próprios manifestantes iam assinar boletins de ocorrência, a presença do advogado ali se mostrou eficiente, porque tivemos um caso em que o próprio aluno ele não tinha um advogado e ele assinou um boletim de ocorrência, não leu direito, com fatos que estavam... Ele foi como vítima, porque tinha sido agredido pela secretária da diretoria, e ele assinou o boletim de ocorrência como se fosse o próprio agressor, o autor da agressão. Então, dessa forma, alguns advogados conseguiram ajudar nesses processos. Tem umas fotos circulando, né? Aconteceu esse mês, eu fui na escola Silvio Xavier e a gente decidiu fazer um ato, uma paralisação na Avenida Tietê, Marginal Tietê. E nisso, quando a gente chegou lá, os policiais chegaram rapidamente e começou um conflito. Eles chegaram tacando bomba. Aí eu tava segurando uma cadeira e o policial puxou essa cadeira de mim e eu não soltei. E aí a gente ficou, né, nessa, deu puxando, ele puxando também. E aí chegou um amigo meu para me ajudar a puxar a cadeira. Nisso que o meu amigo chegou, já chegou outro policial e deu um soco na cara dele. Aí eu peguei e falei, vocês estão batendo em adolescente que tá lutando pela educação. Aí o policial pegou e falou, cala a boca e solta essa porra, e me deu um chute, né? E aí nisso ele conseguiu pegar a cadeira e ele jogou a cadeira. Eu falei, cuidado, que a cadeira é da escola. E aí, tipo, eu fui lá, levantei a cadeira e tudo. Aí a gente começou a conversar com os policiais e eles falaram que a gente não ia poder ficar parado ali. E aí a gente começou a seguir em ato na Marginal. E aí a gente seguiu em ato e depois voltou para a escola. E aí, é essa foto aqui que está circulando. Essa aqui é a nossa arma, nossa ferramenta de defesa contra agressões, né? E eu estava falando justamente isso para os estudantes. Vocês não têm celular? Temos? Então, vamos aprender a usar o celular para gravar.
E quando eu dava oficina para aprender a gravar o vídeo com o celular, a gente já fazia um vídeo para veicular. Então a oficina já era a produção de um vídeo. Vamos fazer uma encenação de como um policial aborda e como a gente pode gravar? Vamos. Aí a gente fez um vídeo chamado Dicas para Gravar. Através desse vídeo, todo mundo aprendeu a usar o celular para gravar e se defender das abordagens. Como a mídia não nos mostra, nós seremos a mídia. Sejam bem-vindos à Escola Raul Fonseca Ocupada. Diretamente para o canal Secundarista. Toda vez que houver alguma ocupação ou abordagem policial, é muito importante ter pelo menos 2 câmeras gravando, porque pelo menos assim uma dá cobertura à outra. Um exemplo é essa cena. O policial está discutindo com alguns alunos, tem 2 câmeras. Se o policial, por acaso, pegar a câmera de um deles, tem a outra para dar cobertura. Vão querer te impedir falando que tem direito de imagem, mas não pare, nós temos direito de informação. Continue gravando. Nós não somos vândalos, estamos lutando pela educação. Participe. Comunique e compartilhe. Eu estudar pra não virar polícia militar. Mamãe mandou. Eu estudar pra não virar polícia militar. Quando o cordão da polícia saiu daqui, entraram diversas pessoas, não só do Fernão, mas de outras escolas, secundaristas em geral. E nós organizamos comissões de cozinha, limpeza, porta-voz, atividades, informações. E embora isso para discutir a linha política, nós fazíamos assembleia, como fazemos ainda todo dia, para discutir quais são os próximos pontos, quais são os próximos passos e como iremos agir. As assembleias são bem democráticas, assim, acho que todo mundo fala, todo mundo expressa opiniões, todo mundo dá palpite, faz propostas, assim. Todo mundo debate sobre tudo, tanto quanto a organização interna aqui da ocupação, quanto o que está acontecendo externamente nas mídias, em atos, o que as pessoas têm comentado sobre o pessoal da ocupação. Eu acho que esse movimento aí foi um movimento muito bacana, assim, e muito novo, de um jeito muito novo. E é isso que também confundiu muito o governo do Estado na hora de bolar a estratégia deles para isolar o movimento. Foi muito interessante porque não havia uma força política, havia inúmeras forças políticas e cada uma atuando em uma escola, mas sempre em comum, todas elas priorizando muito fortemente uma organização horizontal. Como primeira escola a ocupar, o EDIADEMA mantém uma relação com as outras escolas muito forte, através de grupos e reuniões semanais que nós temos com outras escolas. Então, tem o comando das escolas ocupadas, né? E acho que toda semana tem uma assembleia do comando das escolas e vai 2 representantes de cada escola. E tem grupos, né, com pessoas de outras escolas, então a gente está sempre em contato. O tempo da ocupação, esse mês da ocupação, foi a escola ideal para muitos, porque aqui todo mundo tinha voz, não era uma coisa vertical que vinha de cima para baixo. Era algo onde todos opinavam, onde todos falavam. Então não adiantava você chegar e falar assim, eu sou do partido X, portanto eu mando. Não tem essa. Você é do partido X, você vai se submeter a essa organização, que é uma organização muito horizontalizada. É que é uma luta horizontal, onde todos os alunos têm poder de falar, certo? Ou seja, não há uma liderança. Só que quando eu nasci, eu não vi uma luta desse tamanho. E segundo historiadores políticos, a luta desse tamanho é agora. É os estudantes que estão fazendo 171 escolas ocupadas. Eu comecei na ocupação, vindo para aula num dia normal, e aí estava tudo parado, cheio de polícia. Eu não entendendo nada, nem imaginava da ocupação, não sabia sobre a reorganização ainda. E fiquei vendo como era a rotina de todo mundo aqui na ocupação. Aí peguei mais ou menos num dia, voltei no outro. Aí peguei mais um pouco do pessoal, aí quando eu vi eu já estava engajada. Era porta-voz, eu era responsável por falar com mídia, com jornalista. E o legal dos porta-vozes era o seguinte, é que o cara era porta-voz hoje, então a imprensa tradicional chegava e falava assim, você é porta-voz, então você é o líder. No dia seguinte, esse cara que era o porta-voz de hoje estava cortando batata para fazer o arroz, para fazer a comida, estava limpando o banheiro. No outro dia era outro porta-voz, enfim. E aí, Martelo, cê é louco, hein, cachorreira? Não é que os moleques resolveram ocupar mesmo? Pois é, né, mano? Mais de 70 escolas ocupadas e tem muitas por vir aí, hein, mano? Isso aqui vai virar o Chile, hein, mano? Bololô, ha, ha, bololô, vamos ocupar. Bololô.
E esses movimentos que têm capacidade de vencer, de impor uma derrota política, eles precisam romper. Obviamente eles precisam do apoio da esquerda, mas eles precisam muito mais do que o apoio da esquerda. A esquerda trabalha muitas vezes numa visão messiânica de futuro, né? Então, o que esse movimento mostra aqui é que não é o futuro, o amanhã que vai ser construído quando as condições necessárias forem conquistadas. É hoje, é aqui e é agora que está acontecendo o movimento, né? E esse apoio desses outros segmentos sociais, que não, digamos assim, menos politizados, advém da legitimidade da causa. Eles precisam ter causas justas e os atores precisam ser reconhecidos como atores legítimos, que não são controlados por interesses políticos que a população percebe muitas vezes como interesses espúrios, interesses de poder. E eu acho que houve essa confluência no caso dos estudantes que permitiu que eles ganhassem uma enorme legitimidade e força, não é? Que terminou impondo essa derrota ao governo do Estado. Se os estudantes se unir, vai cair, 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 o Geraldo vai cair, vai cair, vai cair, o Geraldo vai cair, vai cair, vai cair. A comunidade apoia muito, pelo menos aqui no Fernão. Doam bastante coisa, a gente teve bastante atividade. Tem professores que apoiam aqui, não são muitos, mas já está ótimo algum professor apoiar. E pais também apoiam bastante, inclusive minha mãe está sempre nas manifestações comigo, foi até detida comigo. E tem bastante pai vindo aqui ajudar, tem pai que vem cozinhar, tem pai que vem arrumar o chuveiro, consertar a lâmpada. Aí hoje tive a liberdade de vir aqui para passar a tarde com eles e ainda de quebra acabei cozinhando alguma coisa aqui para eles. Estava nas duas últimas manifestações, na manifestação da Paulista com a Consolação e depois no ato de apoio que eles pediram da população e dos demais movimentos. Corri com eles, estive na linha de fogo da Polícia Militar. A gente tem que viver lado a lado, tem que demonstrar para eles que o nosso apoio não é só aqui dentro, mas também nas suas lutas e no seu grito nas ruas. Esse é um verdadeiro apoio. Não vamos abandoná-los. Enquanto tiver um aluno aqui, estaremos nós, pais. E a cada ocupação que acontecia, nós procuramos atender com colchonete, com material, com cesta básica, né? Com apoio jurídico, né? Porque é uma luta estudantil, mas também é uma luta dos professores, né? É uma luta dos trabalhadores. Todo o protagonismo da luta era dos próprios estudantes secundaristas, dos estudantes das escolas, mas entidades como a UNE foram importantes para estar na retaguarda e conseguir ajudar do ponto de vista da logística, dos alimentos que precisavam chegar nas escolas. A sede da UNE foi ponto de apoio para recebimento de alimentos. A gente também fazia uma cobertura virtual e de imprensa para essas ocupações, ou seja, uma série de apoios que a gente podia fazer como estudantes universitários que doaram aulas para as ocupações, então atividades culturais, etc. Assim, eles estão contribuindo para a luta, não são lideranças da luta, a luta está sendo autônoma mesmo. Aí a gente vê outros, tem ligação ao partido que é o Mal Educado, né, que fez o panfleto de como ocupar uma escola, que acho que foi o que impulsionou mais o processo de ocupação, assim, foi o principal coletivo, grupo, né, que impulsionou as ocupações, né, e aí os outros estavam lá contribuindo como puderam, tal, e é isso. Mas a luta mesmo está sendo autônoma, não tem ligação partidária, tem os partidos que apoiam, mas apoiam a luta dos estudantes. Os estudantes receberam o apoio da Frente Povo Sem Medo, composta por diversos movimentos sociais. Eles acham importante toda a sociedade se engajar na luta por uma educação de qualidade. Uma moça ontem veio do Rio de Janeiro para dar uma palestra sobre maioridade penal. E a gente já teve 3 palestras sobre maioridade penal. É muito? Não, é pouco. A gente já teve 4 sobre violência contra a mulher e feminismo. É muito? Não, é pouco.
E esse é o grande medo dele lá. A gente está recebendo informação aqui. A gente aqui nesse mês de ocupações, a gente fez debate, fez aula sobre exploração de trabalho, sobre feminismo, fizemos peças de teatro aqui, apresentações de música, que são coisas que a gente não tem na escola e poderia ter. A questão é os alunos, professores e pais poderem ter acesso e proporem atividades para a escola. Pensar em uma escola que seja da comunidade escolar, dos vizinhos, dos pais, dos alunos e professores. E não uma escola que você vem apenas para ter aula, que você entra às 7 horas e sai às 12h20. Pensar que a escola é além da sala de aula. Educação também é cultura. Amanhã, que é um domingo dia 13, isso, a gente tem um sarau que é muito importante, o pessoal de Diadema, os artistas da região vêm para cá, é um evento público e a gente tem feito vários eventos assim para que os alunos não percam o conteúdo que eles teriam se estivéssemos tendo aula agora. Elas não tinham noção aqui do que elas tinham aqui dentro, entendeu? Aqui tem uma área para fazer horta, tem um laboratório, tem biblioteca, e a gente não usa nada disso, tá tudo fechado, entendeu? Porque o espaço da escola realmente foi apropriado pelos alunos. Os alunos dentro da escola, eles têm feito coisas que jamais foi proposto e aceito pelo corpo da escola, né? Então eles têm feito saraus, eles têm feito roda de conversa, eles têm feito uma interação, inclusive, contrária ao processo que a reorganização propõe, que é dividir por ciclos, né? Então, eles vêm num processo de construção, inclusive intergeracional, né, com os menores, de dizer, de orientá-los, né, esclarecer para eles o que está por trás desse processo da reorganização, né? Que escola que eles querem. E a gente está totalmente aberto, mas é como assim, na discussão sobre feminismo, o homem ele está totalmente convidado a participar. Só que ele jamais pode falar mais que uma mulher e tomar a frente ou interromper. E é a mesma coisa que os movimentos com a gente, para com a gente. Entendeu? Eles têm que nos apoiar, mas nunca tomar a frente. A luta é nossa. Um dos elementos mais importantes para essa mobilização e que garantiu esses meninos a vitória foi que eles conseguiram um grande apoio popular. Grande apoio popular. Hoje eles têm 25% a mais de apoio popular, 25 pontos percentuais a mais de apoio popular que o governo do estado. A gente conseguiu uma coisa que eles não esperavam. Acho que ninguém esperava que a gente ia ocupar uma escola e quando ocupou, não esperava que ia massificar tanto. Assim, acho que o governo viu uma, tentou desmobilizar uma, não conseguiu e as outras foram vindo e eles iam tentando desmobilizar e não iam conseguindo e a mobilização dos estudantes ia crescendo, né? Herman Forwald, o secretário de Educação, chegou a fazer uma proposta indecente. Os alunos desocupam para que o Estado reveja a reorganização. Proposta negada. O chefe de gabinete da Secretaria de Educação, Fernando Padula, e dirigentes de ensino declaram guerra aos alunos, propõem desqualificar o movimento. E vão desmoralizar e desqualificar o movimento. Foi muito importante que a gente tivesse lá nesse momento inicial, porque toda a tentativa do governo do Estado foi no sentido de criminalizar o movimento secundarista, dizendo que eles estavam depredando as escolas, que eles eram vândalos, que eles estavam consumindo drogas dentro das escolas, que eles estavam promovendo orgias, enfim, uma tentativa de criminalizar o movimento. O fato da gente estar lá dentro, registrando, filmando, gravando, tudo isso ajudou a mostrar que era exatamente o contrário que estava acontecendo. Os meninos estavam cuidando das escolas, estavam varrendo as escolas, estavam limpando escolas, estavam jardinando as escolas, estavam consertando o encalamento das escolas, estavam pintando as escolas. Enfim, num movimento de amor pela escola e não de destruição dela. Eu vi nascer uma coisa dentro da escola que eu realmente acho que todas as escolas do mundo tinham que passar por um processo de ocupação. Porque os meninos, eles se empoderaram de tal maneira e eles discutem seus direitos e o processo que é negado a eles, como eu nunca vi. Tem alunos que não se interessavam muito pela escola e eles se descobriram. Essa luta, eu não tenho dúvida nenhuma, ela daqui a 10 anos a gente vai estar falando sobre ela, porque ela marcou uma geração e marcou uma juventude que certamente não vai parar aí na luta pela democracia, pelos direitos sociais e tal. Esses caras que surgiram, eles querem mais, eles tenho certeza que eles vão protagonizar outras tantas lutas que vão fazer o Brasil, se a gente conseguir seguir,
nesse percurso, vão fazer do Brasil um país melhor. Né? Vitória dos estudantes paulistas. Eles ocuparam escolas contra a reorganização arbitrária do governo de São Paulo. Mergulhado na maior crise da sua gestão, hoje o governador Geraldo Alckmin reconheceu a derrota e suspendeu a reorganização escolar. Esses 20 anos, o governo do PSDB praticamente não enfrentou resistência e oposição. Quando a gente olha historicamente, ele foi derrotado 3 vezes nos últimos tempos. Só 3 vezes, e 3 vezes por movimentos autônomos. Primeira vez na ocupação da reitoria da USP, em 2007, quando grupos autônomos ocuparam a reitoria, lutando contra a tentativa do governo do estado de retirar a autonomia da Universidade de São Paulo. Aconteceu novamente em junho de 2013, quando o movimento Passe Livre conseguiu a redução das tarifas de metrô e de trem. E agora, quando os estudantes conseguiram que esse processo de reorganização que implicava o fechamento de 94 escolas fosse revertido. A radicalidade dos secundaristas, a ousadia dos secundaristas, somado o convencimento de toda a sociedade que estava a favor, que estava apoiando as ocupações, foi essencial para garantir a vitória, para pressionar o governo Alckmin e fazer com que ele desse um passo atrás e retrocedesse na sua proposta de reorganização. Isso sim foi uma conquista, nós fizemos o governo Alckmin recuar. Porém, ele não recuou totalmente, ele não falou, nunca mais vou fazer um processo, um fechamento de escolas. No final da manhã, depois de 26 dias de ocupações nas escolas e com a notícia de que a popularidade do seu governo nunca esteve tão baixa, o governador Geraldo Alckmin finalmente reconheceu a derrota. Convocou a imprensa para anunciar que a reorganização escolar está suspensa. E respeito à mensagem dos estudantes, por isso, nós decidimos a nossa decisão de adiar a reorganização. Nesse pronunciamento público que ele fez, ele falou o quê? Falou que recebeu a mensagem dos estudantes. Mentira, não recebeu a nossa mensagem. A nossa mensagem não era de que suspendesse a reorganização, era de que se barrasse, de que se revogasse esse projeto autoritário. Exigimos a oficialização de um cronograma de audiências públicas para debater de forma clara e verdadeira a necessária reforma do ensino com toda a sociedade. Logo depois do anúncio da suspensão da reorganização escolar feita por Geraldo Alckmin, o secretário de Educação do Estado de São Paulo entregou seu pedido de demissão ao governador. Eu não colocaria como uma vitória, eu colocaria como uma conquista. Acho que foi um passo o governador ter falado, se pronunciado, mas eu acho que não foi da forma que a gente queria e esperava. Acho que ele devia ter vindo falar diretamente com os estudantes, porque é para quem ele mais deve a palavra. Foi uma vitória, mas foi uma vitória no sentido de que a gente conseguiu provar que a gente tem voz, a gente conseguiu chamar a atenção, a gente conseguiu fazer alguma coisa. Eu acho que ainda não foi uma vitória, já foi um passo, porque suspender não é cancelamento. Quando ele suspende, significa que durante um período de tempo a reorganização ficará cancelada. Isso não afirma nem nos dá a garantia de que a reorganização foi completamente cancelada, que é o que a gente quer. Ele fez isso para enganar a gente. Ele fez isso para que a gente falasse uhul! E desistisse, deixasse para lá, achasse que tinha ganhado. Além da reorganização, o cancelamento da reorganização, a gente queria também que todos os professores, alunos, funcionários e outras pessoas que apoiaram a gente nessa causa não saiam punidos, porque se eles saírem punidos, a gente vai voltar a ocupar de novo as escolas. Não tenha ego! Não tenha ego! Não tenha ego! Realmente o aluno entendeu que a escola é dele, ele passa o tempo todo ouvindo professores, pais, dizer que a escola é desse aluno, só que na verdade ele nunca participou ativamente gerindo essa escola, cuidando dessa escola e organizando essa escola.
No Brasil é histórico, é a primeira vez que acontece isso. A gente já tem, vamos dizer assim, semelhanças com o Chile, que aconteceu em 2012, mas no Brasil é a primeira vez. Nunca houve um movimento tão unido dos secundaristas, né? Cara, o que a gente vai tirar mais de positivo dessa coisa é aprender a trabalhar em grupo, porque a gente aprendeu aqui que a gente pode lutar e conseguir o que a gente quer. Todas as pessoas que estão participando disso aqui estão crescendo de uma maneira absurda. A gente está aprendendo aqui coisas que a gente nunca aprendeu na escola. Além de a gente fazer parte da escola, a gente está fazendo a escola. Porque quando você só está na escola, você só vem e sai. Agora, quando você cuida dela, quando você faz parte dela, você realmente quer construir ela, você quer que ela cresça. Não que você apenas venha e saia, venha e saia. Tem uma puta biblioteca a escola, só que eles nunca abriram para nós, nunca deram oportunidade, eles não abrem biblioteca para nós. Então nós alunos daqui da ocupação abrimos uma biblioteca, quem quiser pegar, ter mais conhecimento do que além do que eles ensinam na escola, pega um livro e lê, tá ligado, mano? Isso que é o conhecimento de verdade, adquirir um vocabulário também, na hora de chegar num debate, não chegar só, é tudo nosso, caralho, nós é nós. Chegar e saber argumentar direito, né, tá ligado? Entendi sobre política, alguma coisa que eu não sabia nada. Eu não tinha, sei lá, senso nenhum sobre política. E aqui eu aprendi, acho que a melhor maneira de política que eu podia ter aprendido, tipo uma linha horizontal. Aí quando eu tava lá na rua mesmo, lá na frente do Fernão protestando, as aulas que a gente teve lá na rua mesmo, que a gente teve algumas aulas sobre isso, eu aprendi muito mais que na escola, sinceramente, sobre política. Porque, sei lá, parece que eles não podem falar sobre política na escola que vai acontecer alguma coisa com eles, sabe? E eu já perguntei até a professora, por que você não fala de atualmente, do governo de atualmente, o que está errado, o que está certo? Explica pra gente. Ela, não, vamos ficar nessa questão do passado que é... Eu falei, então tá, né, posso fazer nada. Mas, tipo, na rua mesmo eu aprendi muito mais. Além dessa vitória política, da gente conseguir mostrar que o estudante secundarista ele tem voz, ele faz peso na sociedade, a gente também trouxe um crescimento muito grande como pessoa. A gente sabe trabalhar melhor em grupo, a gente sabe respeitar mais as diferenças. E é um convívio, assim, é uma coisa que eu vou levar, tipo, pro resto da minha vida. O que as experiências que eu tive aqui é uma coisa, assim, única e que vai, tipo, trouxe um novo rumo pra minha vida. Eu vou ver o mundo de uma maneira diferente. Vacilou, mas entrou, é São Paulo inteiro ocupado. Vacilou, mas entrou, é o estado inteiro ocupado. Vai ter força pra lutar contra algum bagulho maior, tá ligado? Que nem a gente tá lutando contra o Estado, mano. Uma das principais ferramentas que a gente quer desenvolver no aluno é justamente a sua capacidade crítica, a sua capacidade reflexiva e o seu poder de decisão. Ou seja, formar um aluno autônomo. Eu acho que foi um aprendizado para eles, estudantes, que eles podem tomar a linha de frente e que se eles querem transformações, eles podem protagonizar a luta, e é uma lição para as gestões e para as escolas que as aulas, e para nós professores também, que as aulas se tornem mais democráticas, que a gestão seja mais democrática, que a escolha, o caminho pedagógico que vai ser seguido, seja também que o aluno participe desse processo. Eu acho que a lição que fica é da democracia no seu efetivo exercício. E de fato, esse movimento de ocupação mostrou essa autonomia dos alunos, mostrou esse processo decisório que parte dos próprios alunos, e para nós, assim, professores, é realmente algo extraordinário que a gente buscou implementar isso em sala de aula, e na verdade a gente percebeu que a sala de aula ela é ainda muito pequena para conseguir desenvolver no aluno essa capacidade, mas que é ele olhar para a sociedade, é ele olhar para o mundo à sua volta e perceber que a escola ela é uma parte do mundo
E começando a transformar a escola, você começa a transformar o mundo. A gente tem consciência de que a luta não é só de nós, estudantes secundaristas. A luta vai além disso, né? Esse projeto não atinge apenas a gente estudante, atinge o meu pai, a minha tia que tem filhos. Atinge também toda a população que vai nascer e que vai ter ensino ainda mais precarizado. A gente já devia ter feito isso há muito tempo. A condição da educação do Brasil, com ou sem a reorganização, já é motivo para a gente, sabe, revolucionar o mundo, sabe? Quando todo mundo tiver um filho, o filho vai chegar e vai falar: eu me orgulho do meu pai porque ele lutou para eu estar estudando nessa escola que está assim hoje, desse jeito, toda mudada, toda pintada, com educação de verdade, entendeu? Um dia, se o meu filho um dia virar professor, ele vai contar a minha história. Vai contar a história de todos aqueles que lutaram por uma educação melhor. Por uma escola poder se chamar de escola. É uma vitória, para mim, cristalina. Obviamente que o governo do estado pode reverter isso no ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Em política não existe nenhum tipo de garantia. Todas as escolas, escolas de luta, fica preparado que se fecha nós ocupa. Salve a todas as escolas ocupadas! Salve a todas as escolas ocupadas! Ocupar e resistir! Ocupar e resistir! Ocupar e resistir! Luta pra garantir! Ocupar e resistir! Luta pra garantir! A luta contra a reorganização e pela melhora do ensino não acaba agora com esse movimento, mesmo que os alunos resolvam, que os estudantes resolvam desocupar as escolas. A luta vai prosseguir em 2016. E a nossa ideia é ter um campo organizado que possa dar suporte a essa continuidade da luta a partir de agora. E eu espero que, assim como nós que assistimos o filme da Revolta dos Pinguins, do pessoal que ocupou o Chile, que daqui a um tempo as pessoas assistam tanto deles e também o nosso, para se inspirando e isso virar um ciclo sem fim. E é isso, estamos aí, vamos continuar aí lutando pela educação, contra essa privatização da educação. Razões nós temos, nós não somos rebeldes sem causa. Tá só começando, viu, Geradinho? Se liga! Os trabalhadores já estão apoiando nossa luta. Daqui a pouco é eles que começam a ocupar as fábricas e empresas. Aí você não aguenta, hein? Acabou a paz. Isso daqui vai virar o Chile! Acabou a paz! Isso daqui vai virar o Chile! Ocupar e resistir, ocupar e resistir, ocupar e resistir, ocupar e resistir, ocupar e resistir. Quantos lutaram, tentaram, faleceram? Mais de 1000. Aqui vai virar o Chile ou o Chile virou o Brasil. Memorável, luta consciente e coincidentemente incrível. E é difícil e dói saber e descobrir que a única coisa que cresce mais do que a inflação é o genocídio. Só pra deixar bem claro, irmão, não tem arrego. Você fecha a minha escola e eu tiro o seu sossego. Salve família, a rua é nossa.